Paz, gente, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Mais uma aqui podcast, mais uma história incrível. Eu estou muito agradecido por todas as mensagens que têm chegado até a gente, né, de agradecimento, né, dos últimos capítulos, dos últimos episódios que teve, e a gente fica muito feliz, assim, que realmente Deus tem alcançado as vidas, e esse é o propósito do podcast, né? Eu sou o pastor Diogo Rosa, estou aqui para apresentar mais esse episódio para vocês, e quero já passar para vocês os nossos apoiadores: Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Estúdio Bar Premium e Closet Sheila Modas. Você que de repente quer se tornar nosso parceiro, por favor, vai estar passando nossas redes sociais aí, e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Amém? Gente, por favor, já se inscreva no nosso canal, compartilha, aciona o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está aí com um conteúdo incrível de pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram suas vidas transformadas. E através disso, compartilha, gente, envia para o maior número de pessoas, no grupo de WhatsApp, Instagram, para onde você puder mandar, mande, por causa que esse é o intuito aqui, cada vez mais Jesus possa entrar em portas que de repente um missionário não conseguiu entrar, um evangelista não conseguiu entrar, mas a internet hoje nos dá essa ferramenta de poder entrar em lugares que muitos não conseguem entrar. Amém, gente? Gente, tenho certeza que você vai ficar impactado, né? Hoje é uma convidada incrível, uma convidada em que já fazia muito tempo que a gente estava esperando, né? E Deus trouxe ele, é perfeito, é no momento certo, no dia certo. E depois do intervalo você vai se deparar com essa história incrível. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Maquir Podcast. Pastora Cida, nossa, que prazer ter a senhora aqui, pastora. A gente não entende, às vezes, o movimento, né, das coisas de Deus, sim, né? Sim. Mas ele é incrível, né, que ele faz as coisas acontecer no tempo certo. Verdade. Gente, para quem não sabe, né, com certeza não vão saber. Já faz 2 anos que nós convidamos a pastora para vir para cá. Sim. 2 anos, quase 2 anos, né, pastora? Mais ou menos isso, né? Pouco, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos, né, que a gente convidou, e não era o tempo realmente, então que a pastora estava passando por alguns procedimentos, mas para a honra e glória do Senhor, pastora, chegou o tempo aqui. E a gente está feliz demais. Seja bem-vinda, pastora, no Maquir Podcast. Obrigada, boa tarde também a você e a todos, né? Estamos aqui para fazer o que o Senhor tem colocado no nosso coração nessa tarde. Amém, pastora. Amém. Pastora, me diz uma coisa, para a gente começar. A senhora é natural de onde? Eu sou natural de Itajaí. Nativa? Nasci, criada em Itajaí. Uau, que legal. Sim, sou de Itajaí. Peixeira nata, pastora. Peixeira nata. Casada, pastora? Sou casada há 34 anos. Uau, 34 anos. Meu esposo, com o pastor Lima. Somos casados há 34 anos. Temos 3 filhos. 3 filhos. Tenho uma filha que hoje mora em Portugal. Uau. Com 33 anos. Tenho uma filha que mora na cidade de Ituporanga. Isso em Santa Catarina? Em Santa Catarina, sim, aqui pertinho de Rio do Sul, ali a terra da cebola, Ituporanga. Entendi. Ela mora ali, já faz, também ela é casada. Meus filhos todos são casados, né?
Ela está com 31 anos. E tem o meu bebê com 30 anos que mora nos fundos da minha casa. Meu bebê, meu misericórdia. E também é casado. Mas que bom que tá perto, né, Tá pastora? pertinho, é. Foi o único que ficou perto, na verdade, né? Mas a minha filha que mora em Portugal é uma bênção, tem um casal de filhas. A que mora em Tuporanga está indo para o 4º filho agora, vão ficar 2 casais. E o meu filho que mora nos fundos da minha casa tem 3 filhas. Então eu estou indo para o 9º neto. Meu Deus, pastora, a glória família do tá Senhor. grande. Tá grande. Eu também, a gente é 3 irmãos lá também, e assim, a gente praticou a função do procriai-vos assim. Encher a arca. Encher a... Que bênção. Pastora, eu quero muito conhecer a história da senhora. A pastora, desculpa, Sônia. a pastora Sônia, quando ela falou comigo, me gerou um desejo, uma vontade de chamar para conhecer de verdade a história, né, para saber. Sim. E eu tenho certeza, pastora, que vai impactar muita gente. Eu creio. Por favor, pastora, conte a história da senhora para a gente entender como é que foi esse encontro com Cristo, toda essa direção que hoje a senhora, hoje é pastora presidente, né, junto com o pastor. Pastor, desculpa o nome? Lima. Uhum. Da igreja? Casa de Deus Pai. Casa de Deus Pai. Isso. Incrível. Como é que chegou tudo isso, pastora? Conta pra gente. Então, quando eu tinha 2 anos de idade, conta o meu pai, né, meu falecido pai conta que eu fui roubada e que eu fui sequestrada no pátio da minha casa. E a gente morava na cidade de Itapema, né? Eu sou daqui de Itajaí, mas morava em Itapema. O meu pai é dali de Itapema, minha mãe é de Blumenau. E eles moravam ali e hoje ainda tem muito, né, veronista, Itapema, mas naquela época os argentinos vinham em peso para cá, né? Como vem ainda hoje, mas era muito mais, né? Naquela época. Então, eu lembro que chegava nessa época de final de ano, quando eu era um pouquinho maiorzinha, assim, a gente ia para a praia para ver a quantidade de argentino que vinha para Itapema, né? E ali eu fui sequestrada por um casal no quintal da casa. E eles me levaram e a minha mãe logo já sentiu falta de mim, assim, e foram me procurar no quintal e eu não estava. Eles saíram pela vizinhança procurando, os vizinhos tudo procurando, e me encontraram num pátio de uma casa, em cima de uma mesa muito grande, amarrado os pés e as mãos e cheio de pimenta em cima do meu corpo. Ali eu já estava servindo de sacrifício para o inimigo, né? Meu Deus. Então, e assim conta, a minha mãe conta, meu pai também contava, assim, que quando meus pais não eram cristãos, né? E quando ele chegar, o meu pai e esse homem discutiram, né? Chegaram a se agredir. E quando meu pai chegou perto da mesa, mesmo antes dele tocar em mim, cada vez que ele tentava tocar em mim, essas pimentas estouravam e ele sentia muita ardência no corpo e no olho dele, mesmo sem ter tocado na mesa ainda. Então, era um momento de sacrifícios ali, até que meu pai conseguiu ir lá e me desamarrar e me tirou e me saiu comigo no colo dali. Meu Deus. Então, ali já começou um processo, né, que daí, tipo, eu fui entender isso agora, né, pastor, depois de anos, né. No começo eu não entendia, achava que era loucura da cabeça do meu pai e tal, mas ele sempre contou essa história muito em detalhes, assim, falando, né, do que acontecia nessa época, que aconteceu. E o tempo passou, né? E fui assim, eu sou a mais velha de 4 irmãos, né? E a minha mãe trabalhava fora com meu pai, e eu já muito cedo já comecei a cuidar da casa e dos meus irmãos. E eu lembro que com 6 anos de idade, chegou uma moça na minha casa que morava ali em Itapema para trabalhar, para ajudar minha mãe no serviço da casa, assim, a olhar nós os momentos que a minha mãe ficava fora. E como ela estava chegando muito tarde, era muito tempo para mim ficar sozinha com os meus irmãos, essa moça veio para ficar ali em casa. E ela era da igreja da Assembleia de Deus, essa moça. Os cabelos muito longos, eles usavam, a doutrina era uma coisa assim, né? Sim. Que era muito severa naquela época, assim. Então, eu lembro, eu tenho essas flashes de imagem, assim, na minha mente dela. E foi a primeira vez que eu fui num culto. Foi nessa vez. E quando acabou o culto, eu não sei se eu aceitei Jesus, porque eu fui para frente para receber uma oração. Eu lembro muito claro isso na minha mente. Com 6 anos? Com 6 anos, que eu fui para frente, só que eu não sei se eu recebi só uma oração, se eu aceitei Jesus, eu não lembro
que aconteceu e por que que eu fui para frente, eu não lembro. Sim. Mas eu lembro que eu gostei muito daquele lugar, gostei muito daquele movimento do culto, assim, da palavra, eu gostei muito. E eu vim para casa e ela ficou pouco tempo na minha casa. Essa moça não ficou mais de 2 meses. Mas esse tempo que ela ficou nos domingos, eu fui no culto com ela. Mas o tempo passou, ela saiu da minha casa, nós não éramos cristãos, de uma família que o meu pai tocava pagode, era pandeirista, os meus irmãos tudo tocavam, né? Os meus tios, primos se reuniu tudo para tocar, final de semana, assim, né? Família grande se reuniu muito para tocar e para beber muita bebida na minha casa. Muita agressão física, verbal, tudo muito, foi tudo muito, assim, Tudo a minha muito. infância. Uhum. E eu lembro que com 6 anos eu comecei a ser molestada pelo meu pai. Uau. E eu achava que era um carinho, eu não entendia que não era um carinho de pai naquele momento. Ou que era algo, né, que não era legal. E eu só fui descobrir que eu estava sendo molestada quando eu tinha 8 para 9 anos já. Que aquilo ali não era normal, ter que beijar na boca dele, ter que sentar no colo dele, ter que deixar ele passar a mão pelo meu corpo, pelas minhas partes. Aí que eu entendi que aquilo não era um carinho, que realmente ele estava me sacrificando e roubando a minha infância. Meu Deus. Né? Então isso começou a gerar medo, insegurança, né? Angústia. Por ali foi isso, né? E eu lembro assim que eu apanhava muito, muito, muito. Eu apanhei muito na minha vida, assim, muito, sabe? Porque a minha mãe, eu não culpo ela também, eu não estou aqui para Sim, sim. julgar nada, né? Sim, Até sim, porque sim. eu já perdoei, graças a Sim. Deus. Eu sou uma pessoa muito bem decidida no que eu quero e o que Deus tem para mim, né? Mas eu apanhei muito, assim, porque a minha mãe não tinha paciência, porque ela também não aprendeu, Sim. né? Não recebeu para ensinar. Eu não tive paciência, ela não tinha paciência de ensinar ou fazer o serviço da casa. Então a gente apanhava para aprender. Então eu botava 2 tijolos de 6 furos, um em cima do outro, na frente da pia para alcançar na pia para lavar louça. Mas se a louça não ficasse bem lavada, apanhava, mas não se ensinava como é que fazia para ficar bem lavada. Ah, entendi. Então eram essas agressões, né? Isso foi por muito tempo. Eu lembro quando eu era maiorzinha, quando eu já tinha uns 11 anos de idade, ela pediu para mim cozinhar o aipim. E eu descasquei, tirei só a casca preta do aipim e coloquei tudo dentro de uma panela, coloquei água, sal e coloquei cozinhar. E achei que tinha que deixar secar aquela água. E não era. Hoje eu sei que não, né? Sim. Mas aprendi muito rápido a cozinhar aipim. Imagino. Muito rápido, porque quando acabou de cozinhar o aipim, ela colocou o meu rosto dentro da panela. Nossa. Então queimou todo o meu rosto. Então, assim, foram coisas que hoje, quando eu leciono para as mulheres, quando eu leciono cursos, dou palestras, eu entendo que as pessoas falam, o inimigo também fala muito isso, que as pessoas não podem te dar o que eles não receberam. E é mentira do inimigo. Porque eu não fui uma mãe assim para os meus filhos, mesmo ter recebido essa agressividade. Verdade. Né? Deus, ele muda histórias. Só que eu entendo também que a minha mãe não tinha Jesus, não teve esse conhecimento, né? Demorou alguns anos, a mente, né? E todo o travamento que ela teve com a criação também pelos meus avós, né? Sim. Então eu entendo isso. Mas o tempo foi passando, os anos foram se passando e eu continuei na mão do meu pai. Então, cada vez que a minha mãe saía e eu ficava sozinha com ele em casa, mesmo com os meus irmãos em casa, eu tinha que ficar num lugar reservado com ele. Então, isso foram torturas e torturas na minha mente, né? E chegou um ponto, assim, que eu lembro de uns 12 para 13 anos, que eu falei que chega, que eu não queria mais aquilo, que eu não aceitava. E ele falava que eu tinha que honrar ele, que ele era meu pai, que eu tinha que honrar, não, que eu tinha que obedecer, né? Ele falava. Eu falava para ele que ele não era o meu pai, que eu não tinha respeito por ele, que eu via ele como qualquer homem, assim. Eu não tinha mais respeito pelo que ele fazia, Meu né? Deus. E muitas vezes o meu pai era alcoólatra, muitas vezes ele levava os próprios amigos dele para olhar para o meu corpo, para me ver, né? Então aquilo eu passei por várias situações assim de medo, de insegurança, medo que um daqueles homens pudesse fazer algo comigo, a minha mãe não estando em casa, sabe? Foram situações e situações assim.
E sem dizer que um tempo, sabe, pastor, na minha vida, além de ser a vergonha da rua, porque nós morávamos no bairro Rio Bonito e, e nós éramos a vergonha da nossa rua. Nós era a família que a gente era a vergonha da nossa rua. Porque o meu pai bebia muito, Entendi. chegava em casa, quebrava tudo, os vizinhos chamavam a polícia e eu pulava a janela da sala, que nós tínhamos um sofá de cimento, assim, de alvenaria. Eu colocava os meus irmãos ali em cima, pulava e pegava eles pelo outro lado da janela. E tinha uma vizinha, que eu nunca vou esquecer dessa senhora. Ela era uma mulher cristã e ela morava do lado da minha casa, a Dona Nair. Muitas vezes, eu e meus irmãos dormíamos no guarda-roupa da Dona Nair. Ela deixava um espaço no roupeiro dela. Nós entrávamos correndo e se escondia dentro do roupeiro, com medo que meu pai nos achasse. Porque meu pai já jogou bule de café quente, nós dormindo, ele jogava aquilo assim, jogou em mim, né? Por eu não querer me deitar com ele, chegar aos fatos, né? Consumado. E ele tinha ódio de mim, assim, muito ódio. Meu pai, quando ele bebia, eu era o foco dele, assim, sabe? Além da minha mãe, eu era o segundo foco dele. Então, a minha mãe ficava lá com ele dentro de casa e eu fugia com os meus irmãos com medo do que pudesse acontecer. E a sua mãe não sabia do fato, pastora? Não, minha mãe não sabia do que acontecia. Loucura, meu Deus. E quando... É muito forte. Quando meu pai, um dia, além dele beber e quebrar tudo, quando ele estava são, porque ele não fazia isso bêbado, ele fazia são. Que ele é pior só fazia ainda, quando né? estava são, que era pior, né? Que o medo ficava maior. Sim. Ele passava um facão enorme no meu corpo. E ele falava que o dia que eu abrisse a minha boca para contar para alguém na escola, ou para minha mãe, ou para um dos meus irmãos, ele mataria todos os meus irmãos e a minha mãe. Meu Então, Deus. eu tinha esse medo, eu não queria que ele sofresse por mim, sabe? E eu tenho uma irmã de 2 anos mais nova do que eu. E ela não passava por isso com meu pai. E esse era o meu medo, né? Porque os meus outros 2 irmãos são homens. E depois, ao longo do tempo, antes de eu me casar, a minha mãe adotou uma menina. Por isso que nós somos em 5 irmãos, né? Hoje um é falecido. O mais novo, de 23 anos, faleceu com 23 anos. E ficou nós 4, né? E assim, pastor, o tempo passou, meus irmãos cresceram, né? E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadeira. Sempre gostei muito de trabalhar, graças a Deus. E eu sempre, eu assim, admirei a minha mãe por ser uma mulher que sempre trabalhou. Aquilo ali era uma... Escape para ela também. Escape para ela. E era algo que eu me espelhava, sabe? Muito assim. E eu lembro que a minha mãe, ela montou uma creche particular em casa. E eu ajudava, eu cuidava dessas crianças na creche. E no final de semana, eu limpava, eu era faxineira da casa da minha madrinha de crisma. Então, eu cuidava da casa dela, limpava, faxinava. E aquele pouco dinheiro que eu ganhava no final de semana, eu tinha que chegar em casa e ainda dar para minha mãe. E ela sempre deixava um dinheirinho para mim. Era pouco, era muito pouco. E tinha um senhor, que ainda, no meu bairro ainda existe isso, pastor. Tinha um senhor que vendia, a gente falava que era o seu Ceará, que eles traziam coisas do Ceará e vendiam na bicicleta. E eu comprava as coisas dele e pagava por semana. E eu fazia enxoval, porque o meu sonho era casar. Eu tinha um sonho muito grande de casar. E eu fico imaginando hoje, né, pastor? Sim. Como que eu tinha um sonho de casar, vendo o casamento destruído da minha mãe, da minha avó com meu avô, que também bebia assim e batia na minha avó, era muito agressivo. E vendo a minha mãe passando por toda aquela situação com meu pai, eu passando com aquela situação como irmã mais velha, né? Nunca vi o casamento das minhas tias muito felizes também. Nunca tive o prazer de ver os meus tios chegar na casa da minha avó de mão dada, um beijo um no outro, sabe? Mas Deus colocou isso no meu coração, esse desejo de se casar. Algo de Deus mesmo. Algo de Deus. Eu lembro que na 5ª série, eu reprovei 3 vezes por falta
porque eu precisava cuidar dos meus irmãos para minha mãe trabalhar. Então eu reprovava por falta, não porque eu não queria estudar. Meu Deus. Na 6ª série, pastor, e eu sempre fui muito limpa, tinha mania de limpeza, assim. Aham. O meu pai, ele vomitava todo o quarto e o banheiro. Então eu limpava tudo aquilo. E a casa da minha mãe era taco de madeira. Então eu lustrava aquilo que o Senhor se espelhava no chão de ver, assim. Eu gostava de cuidar da casa, de limpar. O momento da limpeza é um escape. Sim. E ver a casa arrumada, a mesa arrumada, aquilo ali me dava um prazer de ver a casa arrumada. E Por era uma alguns forma... momentos, parecia que eram momentos de paz. E era uma forma da senhora se ver internamente também, como a senhora queria se ver. Como eu queria me ver, isso. Na época eu não entendia isso, mas, sim. né? E uma coisa que me incomodava muito, e eu nunca entendi o porquê até então, né? Que a minha mãe, ela fazia comida e colocava as panelas em cima da mesa. Se ela fazia um pão de casa, ela colocava o pão na forma, na mesa. E eu então deixava tudo em cima do fogão, aquelas formas, sabe? A panela de comida, e cada um se servia e vinha comer. E aquilo me incomodava, assim, sabe? E quando eu casei, eu decidi pegar, eu era muito pobre. Não que eu sou rica nem milionária hoje, mas era muito pobre, ainda era, não, o muito pobre ainda era pobre, era rico perto de mim. Então eu morava numa meaguinha de madeira muito pequenininha, mas quando meu esposo chegava, eu não tinha travessas para colocar na mesa. Eu pegava os pratos fundos e colocava na mesa e arrumava a mesa muito delicada, para não colocar panelas na mesa. Porque eu sempre achei, mesmo sem entender e sem conhecer o Senhor, eu achei que a mesa, ela era um lugar de harmonia da família. E eu não tinha isso na minha casa. Então, eu queria criar esse ambiente no meu novo lar. Sim. Né? Mas, eu lembro que eu ia à missa, pastor, e eu tinha um sapato só. E eu ia à missa e quando eu voltava da missa, eu limpava o sapato e guardava. E um dia esse sapato furou. E eu não podia comprar outro sapato. Então eu colocava uma sacolinha plástica no fundo para no próximo final de semana conseguir ir à missa. Uau. E às vezes as pessoas, sabe, pastor, elas se preocupam tanto como elas vão estar, como elas vão se portar, qual é a roupa que elas vão vestir. Aí abre o guarda-roupa cheio de roupa, não tem calçado. É verdade. Sabe? Eu não sou muito apegada assim não, pastor. Sabe, eu gosto de bem-estar. Não que toda mulher goste de roupa, de calçado, toda pessoa, né? Não só mulher. Mas eu quero que Deus realize a vontade dele na minha vida. Amém. Eu quero caminhar nessa atmosfera. Eu quero mergulhar nesse profundo de Deus, sabe? Eu não estou preocupada se amanhã vai ter sapato suficiente. Porque naquela época não tinha, e mesmo assim eu ia à missa. Amém. Então, hoje eu não estou preocupada, eu quero servir o Senhor. E eu quero poder lecionar, ministrar para o maior número de pessoas que eu puder. Para mostrar o quanto Ele é importante, o quanto Ele vive. E o quanto tudo isso, para mim, não faz diferença de quanto eu vou ter, mas o quanto eu posso ter dele. Amém. É o que é importante para mim hoje. E eu cheguei a um ponto na minha vida, sabe, pastor, que eu casei para ser feliz. E não foi isso que aconteceu. Uau. Eu vivi numa atmosfera de muita turbulência e de muita maldição. Eu não podia errar, pastor. Eu cresci sem poder errar. Eu cresci só vendo erros e defeito. Mas eu vivia num lugar onde eu não podia errar. Porque eu não era aceita. Meu pai falava, se eu fosse lavar louça e quebrasse um copo, meu pai me amaldiçoava, ele dizia, tu nunca vai dar nada. Meu Deus. Tu não presta para nada. Tu nasceu na hora errada, no lugar errado. E ele falava assim, o meu sonho é quando tu crescer, eu ver tu trabalhando dentro de um prostíbulo. Tu nunca vai ser feliz. Seu pai falando. Meu pai falava. E tu nunca vai ter uma família, tu nunca vai ser feliz. Eu ficava perguntando para Deus, eu falava, olha, os crentes são tudo louco. Eles falam que Deus tem um plano na vida das pessoas. Deus não tem plano na vida da gente, não é de todo mundo. Ou então Deus tem os que Ele gosta mais. Por que Deus fez eu nascer numa família onde Ele não existe?
E por Meu que que ele Deus. fala coisas que eu nunca vou conseguir se não foi ele que deu os pais? E por que que eles me amaldiçoam se eu nem pedi para nascer? Nossa. A minha mãe, eu passava por ela, pela casa, assim, ela estava sentada, às vezes fazendo tricô, ela fazia blusa de tricô para vender. Eu passava por ela me dava tapa, que eu rodopiava e caía, eu não sabia nem por que que eu estava apanhando. Eu não podia mudar algo que eu não sabia por que que estava acontecendo, né? Então eu apanhava, assim, do nada. Ela dizia, eu sou a coisa tão sua lesada. E eu era a que mais trabalhava na casa. Eu deixava a casa toda limpa, eu lavava a roupa de todos, eu que fazia comida para todos. Eu mantia a casa, assim, na limpeza, né? E o que eu ganhava fora de recurso, eu tinha que devolver para dentro de casa. Então, eu não tinha escolha. E na minha casa, nunca ninguém falou mais alto que os meus pais. Ninguém tinha esse direito, né? Então, eu criei os meus irmãos. O tempo passou, e eu conheci meu esposo numa festa de igreja. Eu, eu ia para o grupo de jovens da Igreja Católica como um escape, que era um tempo que eu saía daquele inferno que eu vivia dentro da minha casa. Então eu ia, não era porque eu gostava, eu ia porque lá tinha pessoas diferentes que não precisavam saber o que eu vivia ali dentro. E eu não precisava contar para ninguém o que eu vivia. Então eu era uma pessoa lá que eu nem sei quem eu era, na verdade, lá dentro. Mas eu ia, eu frequentava, eu participava. E até uma vez teve uma festa junina, quando os jovens trabalharam nessa festa. E naquela época, né, pastor, não tinha essa tecnologia hoje, né? Não tinha tecnologia do celular. Então a gente vendia recados. O pastor estava lá na festa Sim. Aham. e queria mandar um recadinho para uma outra pessoa que também estava na festa. Aham. A gente anotava, vendia como se fosse R$ 2. Aham. Hoje, na época, Sim, era sim. como 50 centavos, sabe, né? E a gente levava para o rapaz do som e ele anunciava, Aham. né? E aí as pessoas se encontravam, os jovens se encontravam, né? E então nessa época, Era o correio da era época. o correio da época. E Ah, nessa época foi quando eu conheci meu esposo. E aí ele estava assim encostado com um amigo dele numa coluna. E a hora que eu e a minha amiga Daniela ia subir para levar o recado para o rapaz do som, ele me chamou pelo crachá. Oi, Cida, tudo bem? Eu achei que ele queria comprar um recado. Eu falei, oi, tudo bem? Boa noite. A gente está vendendo um recado. Ele falou, não, queria falar contigo. Aí a minha amiga pegou o caderno e disse, não, deixa que eu subo e levo para o rapaz do som. Eu fiquei sem ação na frente dele, sem reação, né? E aí a gente conversou um pouquinho ali, mas eu muito com medo, né? Que meu pai chegasse a qualquer momento para me sim. buscar, porque naquela época a gente saía de casa e o pai vinha buscar onde a gente estava, né? Aham. Mesmo que ele não tinha nenhum cuidado, É. mas É. ele vinha porque ele que não queria que se envolvesse com O ninguém. cuidado Cuidado narcisista, na era outro realidade. cuidado, né? É. E ali a gente se conheceu muito rápido, assim. E depois a gente se encontrou no próximo final de semana. Eu fui levar a minha irmã para um show que ia ter na Marejada, era grátis, da Simone na época, do Balão Mágico ainda, né? Nossa. E aí, calma, pastor, eu também não sou pré-histórica, né? Vou até tomar uma água, agora eu fiquei com sede. Ai, ai. Ai. E aí a gente se encontrou na Stefano José Vanoli, que era uma via principal de São Vicente, né? Eu Aham. morava no Rio Bonito e para pegar o ônibus no domingo tinha que sair ali, na Marcos Conder, né? Na Marcos Conder, não, na transversal onde tem a rodoviária, lá esqueci, na Adolfo Conder, Ah. né? Tinha que sair ali. E aí eu fui até lá para caminhar, para pegar o ônibus lá com ela. E bem no fim a gente se encontrou, ele estava num orelhão. E a gente se encontrou assim, né? E não existe o acaso para Deus, Sim. né? Aham. Mas para nós naquela época foi o acaso. Sim. Já não teve show nenhum da Simone, a gente já ficou por ali conversando. Caramba. E ficamos até horas ali conversando, eu, ele, a minha irmã, mas um amigo dele que estava ali. A minha irmã nem tinha idade para namorar. Eu tinha 14 anos, ela tinha 12 anos, então, tipo, né? A gente só ficou conversando e tal. Nossa, Mas era já novinha também. gerou aquele interesse, assim, né? A Sim. gente tem 2 anos de... Mas ela só ficou ali, não namorou nada, assim. Mas eu já fiquei abraçada com ele, foi algo assim, tipo, já se Aham. abraçamos. Me senti aconchegante no braço dele, mas um pouco de insegurança também, porque imagina, 14 anos, né? Aham. Ele estava com 18, 19 anos. Sim. E ali logo ele me levou até perto de casa, eu e a minha irmã fomos para casa cedo. Era um domingo à tarde também.
E depois a gente marcou de se encontrar, mas daí eu ia para o grupo de jovens, e assim que eu saía do grupo de jovens, em vez de ficar na missa, a gente ficava ali no pátio da igreja conversando, Entendi. sabe? E aí ele me levava em casa de volta e assim ia. Aham. Ficamos uns 3 meses assim. E quando foi para namorar, meu pai aceitou, a minha mãe aceitou, mas disse, eu quero ver como que vai ser com o teu pai. Eu falei, pois é, mas eu quero muito namorar esse moço e tal. E aí a mãe foi, conversou com ele, gerou um problema, assim, mas depois ele deixou o moço lá em casa. Aham. Aí a gente namorava sábado, domingo, aí ele deu os horários que a gente podia namorar, sempre com ele junto. A gente não podia sair de casa. Quando ia na sorveteria da esquina, o meu irmão mais novo ia junto. Sempre tinha Sim, sim. alguém Sempre tinha um cuidando. vigia. Um vigia. Até que a gente namorou 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio a gente terminou. Ficamos um tempo sem... Eu e ele ficamos um tempo sem namorar, assim, porque o meu esposo gostava muito de festa, né? Deus, eles nos dá uns alerta, né? Aham. Não vai por esse caminho, né? É. Mas a gente é boba, nova, inocente. Ele gostava de baile já naquela época, então ele saía da minha casa, como eu não podia, ele ia para os bailes, ia festar, e no outro dia chegava na escola, só dava esse assunto, né? Então ali já era para ter terminado, né? Mas a insistência, né? Não entende os planos do Senhor. Eu creio assim que Deus hoje honra muito meu casamento, me abençoou, mas eu também creio que na época eu peguei isso com as minhas mãos, Entendi. sem entendimento, Entendi. sem direcionamento, né? Porque eu namorei com ele, quando a gente terminou, por ele estar indo para baile ali, já deveria ter terminado. E depois a gente voltou, depois de 1 ano, aí namoramos 2 anos e meio, né? E tem algo, sabe, pastor, que é um trauma que eu tenho até hoje, mesmo na presença do Senhor, que é surpresa. Eu não gosto de surpresa. Surpresas não me traz um reflexo de memórias boas, sabe? Uau. As pessoas de vez em quando fazem por a gente ser pastores, então acaba pastoreando, né, um Aham. povo, as pessoas querem agradar, elas fazem. Eu ajo naturalmente, mas por dentro eu não gosto de surpresa, pastor. Uau. Porque quando eu tinha 16 anos, eu estudava no Colégio Aníbal César. Aham. Eu estava na 6ª série. Eu estava na metade da 6ª série. Eu trabalhava durante o dia, das 5 da manhã até as 5 da tarde, e à noite eu estudava no Aníbal César. E eu estava no colégio e numa terça-feira, meu esposo apareceu na porta da escola para me buscar. Ele, com a bicicletinha vermelha dele. Chegou na porta da escola e eu falei, e você aqui hoje, a gente só pode namorar na quarta? Te ver como a mente, né? Era Aham. registrado já Sim. os dias, né? Porque se o pai pegasse, Aham. Deus o livre, era surra, né? E era surra, né? Surra de tomar banho na bacia de alumínio, toda cheia de vínculo de ter que tomar banho na água de sal. Meu E ir para a Deus. escola com roupa comprida. Então, assim, a gente sabia que não era pouca coisa, né? Só que quem está de fora não sabe, né, pastor? Sim. Então, ele apareceu assim, já deu aquele susto, né? Daí ele falou, não, teu pai sabe que eu tô aqui. Eu disse, meu pai sabe. Ele disse, sabe, eu tenho uma surpresa para ti. Foi a primeira palavra que eu recebi surpresa na minha vida. E foi um trauma que ficou. Eu já estive na tua casa, pedi pro teu pai a tua mão em noivado. E agora eu vim aqui, eu queria te dar essa surpresa antes de tu chegar em casa. Quero noivar contigo. Eu falei, nossa, e como foi a reação do meu pai? A minha primeira preocupação. Disse, olha, aparentemente ele está muito feliz. Disse que vai comprar não sei quantas caixas de cerveja, que é para me trazer a minha família, porque a família do meu esposo só tinha avó, que ele morava, que era daqui. E a família dele é de Bom Retiro, né? Mas está tudo certo, vai ser no dia do meu aniversário, dia 4 de maio. Eu falei, nossa, que bom. Ficou feliz? Eu falei, sim, mas na verdade eu não fiquei feliz. Eu estava preocupada como seria a minha reação íntima com ele daí. Entendi. Né? Com meu pai. E quando eu cheguei em casa, nosso pai alegre, a mãe feliz, tudo contente. Eu sentei assim no sofá do lado do meu marido. E eles comentando nesse dia o que ia fazer, não sei o quê. E aquela preocupação só ia aumentando. Quando chegou na hora que o meu esposo foi embora, eu ganhei uma surra muito grande naquele dia. Meu pai achava, na cabeça dele pelo menos, que eu fiz a cabeça do meu esposo, convenci ele a me pedir noivado para me tirar de casa. Meu Deus. E meu pai me queria como esposa dele, então não tinha como ele aceitar que eu fosse noivar e sair de casa, nunca.
Só que o meu esposo, sem saber de nada do que estava acontecendo dentro do meu lar, né? Até então a gente era namorados e não se via, ele nunca viu nada. A minha mãe não sabia de nada, né? Então causou um problema muito grande isso. Um pouco antes, sabe, pastor, o Senhor trouxe um reflexo na minha mente agora, para a honra e glória do Senhor, que um pouco antes de eu conhecer meu esposo, desse noivado acontecer, de eu namorar, quando eu ia fazer 15 anos, de 14 para 15 já, um dia eu estava fritando banana pela manhã, no café da manhã, e o meu pai tinha ido comprar pão, e a minha mãe dormia até umas 9 horas, eu acordava sempre às 5 da manhã e ela dormia até mais tarde, porque eu chegava da escola, já ia logo dormir, comia e ia dormir. E a minha mãe ficava trabalhando até de madrugada, fazendo blusas de lã nessas máquinas de tricô e vendia para as mães das crianças da creche. Então, ela ia dormir de madrugada. Então, por isso, ela ficava até mais tarde. E eu levantava às 5 da manhã para pegar as crianças, que as mães chegavam mais cedo, que trabalhava na empresa da Quaker, na época. Eu pegava essas crianças. E o pai levantou cedo e foi comprar pão. Era umas 6 e pouquinho. E eu estava fritando banana, já tinha feito café, arrumado a mesa, já tinha feito a garrafa de café para ele levar para o trabalho. Nessa época, meu pai trabalhava de pintor de casas. Ele veio e trouxe um sonho da padaria para mim. E eu falei, não, eu não quero, porque eu já sabia que aquilo ali tinha um custo. Eu falei, não, eu não quero. Ele falou, não, mas eu trouxe, você vai pegar. Eu falei, não, mas eu não quero esse sonho. E aí eu estava fritando a banana, quando eu estava tirando a banana da frigideira e colocando na travessa, ele veio por trás de mim, tipo, me deu um beijo aqui assim no pescoço. Eu peguei aquela frigideira, foi automático, eu nem pensei. E fiz com a frigideira assim, bati nele. Não chegou a pegar nele, só respingou algum óleo, né? Algum óleo respingou, mas não chegou a pegar totalmente. Ele pegou e deu um berro e me xingou, só não me xingou de santa, né? Aí a minha mãe acordou com essa gritaceira toda. E ela disse, o que está acontecendo aqui? Ele falou, nada, essa louca estava fritando e derrubou a frigideira com óleo quente e respingou em mim. Essa guria toda distraída, não sei o quê, não presta para nada, e começou a xingar. E aí a minha mãe falou, tu não viu isso? Tu tá doida já de manhã cedo? Meu, que susto. E tu não se machucou, não se queimou? Eu falei, olha, na verdade, eu tô machucada já faz muitos anos. Daí ele olhou para mim, né? E olhou pro facão que ficava pendurado. Meu Deus. Aí ele falou, cala essa boca. Daí eu falei assim, não, mãe, na verdade é que eu sou abusada por ele. Aí eu falei, ele passa a mão no meu corpo, ele faz eu sentar no colo dele. Quando ele fala para a mãe que a gente vai sair, que ele me coloca no ferro da bicicleta para comprar tal coisa com ele, ele vai mexendo no meu corpo no meio da rua, mexendo nas minhas partes. Fui falando tudo, pastor, daí. Aí fui contando tudo. Desde que eu era criança, fui falando ali, no nervosismo, né? Na fúria da emoção, naquela situação. Eu fui despejando tudo, ele só pegou a bicicleta e saiu. Daí ela falou, meu Deus, por que tu nunca falou? Aí eu falei, porque ele pegava o facão, assim, assim, assim. Ali foi o que me travou para vir aqui. Entendi. Essa parte. Porque o meu pai já faleceu, mas a minha mãe continua viva. Entendi. Meu intuito aqui não é machucar. Sim, sim. É construir, né? Entendi. E aí, pastor, eu me vi assim, eu senti um alívio na hora, sabe? Dessa situação, senti aquele alívio. Eu consegui, pela primeira vez na minha vida, eu falei, né? E eu achei, agora tudo vai se resolver, ela vai mandar meu pai embora e tudo vai se resolver. E ela me mandou para casa da minha avó, que morava na Armação, passar o final de semana lá, eu e a minha irmã. E eu fui. Eu pensava, meu Deus, graças a Deus, quando eu chegar. Só que isso, pastor, meu pai tomou todas naquela noite. Quebrou tudo em casa. Enfim, eu fui para casa da minha avó mesmo assim no outro dia. Fiquei o final de semana lá. E quando eu voltei, foi a minha maior decepção. Os meus pais estavam deitados na cama conversando. Aí ali eu perdi o foco pela minha mãe. Porque até então ela era guerreira, ela era aquela mulher que eu tinha toda admiração. E agora ela era o que cobria o que o meu pai fazia. Aí ela chegou para mim e falou assim, não fala nada para tua avó, que eu vou resolver essa situação.
Quando eu voltei, que eu achava que nós íamos resolver aquela situação e ela estava deitada na cama com meu pai, eu fiquei assim, que eu perdi o meu chão. Que daí para mim eu não tinha mais ninguém agora. Nossa. Eu não tinha mais família. E quando ela veio conversar comigo, foi pior. Porque ela disse assim, olha, ela me chama de Dinha, olha Dinha, o negócio é o seguinte, conversei com teu pai e assim, ó, vamos colocar uma pedra em cima disso. Não vamos falar para ninguém. Morreu esse assunto. Acabou aqui esse assunto. E eu não falei nada. Aí ela disse, e não me abre essa boca para falar para ninguém o que aconteceu aqui dentro. E aí... Nossa. Falar para quem? Se a gente tinha até vergonha. Né? Só quem tira essa vergonha é só o Senhor. Só quem cura, pastor, esse sentimento é só o Senhor. Eu sou uma mulher privilegiada. Privilegiada. O Senhor nunca me permitiu ter uma depressão, crise de ansiedade. Não, mas eu passei por um processo muito triste até chegar aqui. Porque a frustração foi maior. Sim. O medo ficou pior, que agora eu tinha medo dos dois. Uau. Antes eu só tinha medo dele. Aí eu já comecei a ter medo dela. E o tempo passou, eu conheci meu esposo, e ele era um homem maravilhoso, um namorado querido, 2 anos e meio namorando, uma pessoa totalmente romântica, calado, no silêncio, falava poucas palavras. Mas a gente, com a minha surra, quando eu ia noivar, decidimos fugir de casa. Por quê? Porque o meu esposo chegou no outro dia na minha casa e eu falei assim, na quarta-feira daí, né? E eu falei assim, olha amor, eu chamava ele de Cheiro. Eu disse, olha Cheiro, eu queria te falar uma coisa, eu não quero mais noivar. Ele falou, por quê? Como assim? Eu disse, não, porque eu não quero, acho que eu sou muito nova, eu só tenho 16 anos, acho que não está na época, a gente não tem uma casa, não tem nada. Então, assim, primeiro a gente tinha que construir algo para me tirar de casa. Como é que tu vai me levar? Para onde tu vai me levar? Ele falou, nossa, mas eu só quero noivar. Isso é uma preparação para que a gente lute por um casamento, construir alguma casa, comprar um terreno, sei lá, mas eu só quero noivar? Aí eu falei, não, mas eu não quero. Aí ele falou, se tu não quer, então tem alguma coisa errada? Até onde tu estava feliz? Eu falei, não, vocês estavam felizes. Eu falei. Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque depois que tu saiu, a situação não ficou muito boa aqui em casa, meu pai não aceitou muito. Como assim? Teu pai estava todo feliz falando que ia comprar caixa de cerveja. Eu disse, pois é, na frente das pessoas o meu pai é sim, mas por trás ele não é, então eu preciso que terminar esse noivado, eu não quero mais. Aí ele falou, não, então tu vai ter que me contar o que aconteceu, porque senão a gente vai terminar aqui, então tem alguma coisa errada. Aí eu mostrei as marcas do meu corpo. Meu Deus. Aí eu falei, olha, por isso que eu não posso continuar esse noivado. Ele falou, não, ele não fez isso contigo. Não, eu vou conversar com ele. Eu falei, não, eu não quero, porque tu vai ter que sair daqui. E eu vou continuar aqui. E eu vou levar outra surra se tu fizer isso. Então a gente termina aqui. Ele falou, não, então a gente vai fugir de casa. Eu falei, não, o meu sonho é casar. Eu tenho um sonho de casar. Eu tenho um enxoval todo guardado já, que eu consegui comprar com muito custo. Com muito custo. Fazendo faxina na casa de pessoas, eu falei, sendo humilhada. Então, assim, eu não estou devendo nada do meu enxoval. Eu pago esse senhor por semana. Então, o meu sonho é casar. Ele falou, pois é, mas tu já viu que não vai dar para realizar esse casamento? Isso que ele ainda não sabia do que acontecia. Meu Deus. Né? Ele falou, não, a gente vai fugir. E eu sei que na sexta-feira à tarde a tua mãe vai na justiça, no fórum, passar a tua irmã adotiva para o nome dela. E é nesse momento que a gente vai fugir. Eu falei, meu Deus, eu não posso fugir nesse momento. É à tarde, eu vou estar com os meus irmãos e com a creche, né? Que ficava lá em casa, que eram as crianças que nós cuidávamos. Ele falou, não, a gente vai calcular o horário do ônibus que eles vêm, porque antigamente o ônibus vinha em 1h30, só passava no bairro. Entendi. E a minha mãe saiu para assinar os papéis e ia voltar no ônibus de 2h30 antes das mães virem pegar as crianças. E eu tinha minha irmã também, né, que ficava na creche. E foi assim que a gente saiu. Eu fugi de casa, pastor, com 2 sacolinhas amarelas de plástico, com algumas peças de roupa dentro, com o meu urso embaixo do braço e meu travesseiro. Eu só queria brincar. Uau.
Eu queria voltar a ser criança, eu não queria ir para um relacionamento. Não era essa a intenção. Meu Eu Deus. queria sair da casa dos meus pais, casada. E não foi nada disso. Porque daí eu fugi com meu esposo de pé, caminhando. Foi onde eu conheci a Cidade Nova, aquele bairro atrás da rodoviária. Nunca tinha ido até naquele bairro. A tia dele morava numa casa ali. Um dos irmãos dele morava ali com a tia. Essa tia dele estava com um filho internado no hospital, no Pequeno Anjo. Estava dando convulsão nessa criança, ela ficou lá por uns 15 dias no hospital. Ele achou que a tia não ia voltar nesse final de semana, já começou tudo errado. Eu já fugi de casa, eu fui para um lugar onde eu não conhecia, para dentro de uma casa de alguém que eu nunca vi. Eu via na casa dos avós dele, mas não tinha intimidade nenhuma. E 2h30 da tarde, e quando eu cheguei na casa, a primeira coisa que o meu esposo queria de mim era ter um momento de relação comigo, porque a gente namorou 2 anos e meio e não se tocou. Né? Claro. Então, após o nosso, né, a gente ter o ato sexual, eu saí do banheiro com o cabelo molhado, água fria, que não tinha luz na casa, penteando o cabelo, meu esposo esquentando uma água no fogão para a gente fazer um café, a casa toda fechada. Essa tia chega, porque a criança recebe alta, nessa tarde. E quando ela vê a gente dentro da casa dela, 2h30, a casa toda fechada, eu com o cabelo molhado, foi a primeira vez mais horrível da minha vida. Ela olha e fala, o que está acontecendo aqui? A minha casa não é motel. E começou a falar desesperadamente essa mulher. E não parava de falar. E quando ela parou, meu esposo falou para ela, tia, calma, a gente não está usando a sua casa como motel. Na verdade, eu achei que você ia passar o final de semana no hospital. Eu aluguei uma kitnet no bairro São João, ainda não está pronta, e a gente ia se mudar daqui para lá na segunda-feira. Aí eu olhei para ele e falei, você falou para mim que nós íamos para uma kitnet, não para casa da outra tia. Aí ele falou assim, é que no nervosismo, na hora, eu não pensei. Já começou no primeiro dia de casado, né? E ela falou, não, se vocês fugiram de casa, tudo bem, então, se vocês vão ficar juntos. Porque eu achei que você estava usando a minha casa como motel só. Aí ela falou, não, mas como assim? Tirou ela da casa dela? O pai dela não sabe que ela está aqui, a mãe dela? E começou a discussão. Daí brigou, falou várias coisas assim. Depois ela falou, não, tudo bem, vocês vão ficar aqui até esse final de semana. E a gente ficou na casa dela por umas 2 semanas ainda. Até que minha mãe descobriu onde eu estava, por causa da família dele, né? Foi atrás da família, da casa da avó e tal. E meu pai, nesse dia que eu fugi de casa, foi com o facão de bicicleta atrás de mim até na rodoviária, porque como meu esposo é de Bom Retiro, município de Lages, ali Urubici, ele achou que a primeira coisa que a gente ia fazer era pegar um ônibus e ir embora. Então ele achou que ia pegar nós na rodoviária ainda. E não, né? E daí a gente ficou aqui na cidade. E então, depois de uma semana, eu fui para cá, fui na casa da minha mãe, conversamos, sentamos com meu pai, conversamos e tal. E fui morar nos fundos da casa do meu pai. Que loucura, pastor. Nossa. Que loucura. Que passo errado. Quando um jovem não pensa nas consequências, a primeira coisa que ele faz é dar um passo errado. Sem Jesus. Isso é forte. Sem conhecimento. Com 16 anos, fui morar nos fundos da casa dos meus pais. Na primeira semana eu descobri que meu esposo era alcoólatra, que ele não era aquele moço lindo, aquele príncipe maravilhoso de 2 anos e meio de namoro, que ele era agressivo, que ele bebia e que ele traía. Meu Eu Deus. me senti casada com meu pai. Nossa. Nós fomos numa missa depois de 2 meses. Eu fugi de casa dia 27 de abril. E em agosto, no mês de agosto, depois de 5 meses que eu estava casada, eu acho que era em agosto, 5 meses que eu estava casada, eu fui na missa com ele, tinha feito uma faxina na casa, era um sábado, e limpei toda a casa. E nós saímos à tarde, eu fui num salão de beleza, cortei as pontas do meu cabelo, ele me deu um sapato novo, a gente fez compras para casa e chegamos em casa. E quando eu cheguei em casa, eu tinha feito uma sopa
E a gente comeu aquela sopa e tal. E eu fui botar a sopa e antes disso, ele falou, vamos à missa? Eu falei, vamos, eu acho que eu vou convidar minha irmã para ir junto. Aí ele falou, acho que eu vou chamar o Mael para também ir com a gente, que era o irmão dele, né? Não morava conosco, mas morava ali próximo. E ele não tinha nada a ver com a minha irmã, assim, só eram, né, cunhados, eles só eram cunhados. Enfim, fomos à missa. Antes da gente ir à missa, eu peguei a panela de sopa e fui colocar na geladeira da casa da minha mãe. Porque a minha mãe tinha um gênero muito forte e quando eu não fazia o que ela queria, ela cortava a luz da minha casa. Então, para a sopa não estragar, eu coloquei na geladeira dela. E quando eu estava indo para colocar a sopa na geladeira, que eu empurrei a porta devagar, que saía da minha casa para a casa dela, assim que era nos fundos da casa, o meu esposo estava beijando a minha irmã atrás da porta. Meu Deus. E ela era minha amiga. Ela era a minha confidente. Ela era a pessoa que eu falava tudo o que acontecia comigo, que nós dividíamos o mesmo quarto. E ela viu toda a minha trajetória do que eu passei na mão do meu pai. Então, eu já tinha perdido o pai, eu já tinha perdido a mãe e tinha perdido a minha irmã daí. As 3 pessoas que eu mais confiava. E o marido recém-casado, que ainda achava que tinha uma chance. Que ele tinha dado uma escorregada, mas que eu tinha uma chance. Fomos à missa. E quando nós estávamos voltando da missa, fazia uma semana que ele tinha mudado de emprego. Ele era montador de móveis e ali ele começou a ser caminhoneiro. E foi a primeira vez que ele falou que ele tinha saído sozinho com um dos motoristas, contando para o meu cunhado, eles caminhando um pouco mais à frente, ele não viu que nós estávamos ouvindo a conversa, nós estávamos conversando, mas estava prestando atenção na conversa. Eu falei, você me traiu? Ele falou, não. Eu falei, tu acabou de falar para o teu irmão que tu me traiu. Ele falou, não falei que traí. Eu falei que deixei ele na frente de um bordel, eu não disse que eu entrei. Eu falei, como assim que tu leva um rapaz que é para te conhecer a praça, deixa ele na frente de uma casa de prostituição e tu não entra? E tu vai para o posto dormir com o caminhão? Eu disse, eu sou nova, mas não sou boba. Aí ele falou assim, tu não sabe de nada. E jogou a chave da casa para mim e foi para casa desse amigo. Me deixou no meio da rua sozinha, assim, caminhando com a minha irmã e meu cunhado, viemos para casa. A minha irmã foi para casa, meu cunhado foi para casa. E eu entrei dentro de casa e falei, Senhor, por que isso, né? Vim para uma família onde tu não existe. Casei com um cara que namorei 2 anos e meio achando que tinha conhecido ele. Eu não conheço esse homem que eu tô casada. Ele trai, ele bebe, ele chega em casa, ele quebra as coisas, ele é agressivo, né? Ele me agride com várias palavras de baixo escalão. Tudo que eu faço dentro de casa, casa limpa, organizada, comida feita, nada é do agrado dele. Eu não sei mais o que fazer. Aí eu não fui criada para ir passar na casa de tios, na casa de avós, aquela comunhão que se tem hoje, né, como os meus filhos têm, de estar em contato com a família. Se via, mas era tudo muito distante, não era uma coisa de convivência, constância, né? Sim. Para onde que eu vou? Para onde eu vou? Morar onde? Ficar com quem? E agora? Se separar desse homem e voltar para casa como? Que agora eu não sou mais virgem. Eu não podia voltar. Eu não podia voltar para casa. Eu não tinha para onde voltar. Esperei ele chegar em casa. Ele foi, tomou um banho, trocou de roupa, foi deitar e eu fiquei na cozinha, pensando, virando a minha cabeça. Para onde eu poderia ir? Porque eu tinha que fugir. Eu queria uma válvula de escape. Eu queria fugir de casa. Queria fugir desse homem, queria fugir da minha casa, queria fugir dos meus pais. Não queria mais ver a minha irmã. Eu só queria fugir. E eu falei, então eu vou me matar. A melhor forma de acabar tudo é tirando a própria vida. Meu Deus. O inimigo falou, tu não lembra o que teu pai falou? Tu não presta para nada, tu não serve para nada, tu nunca vai dar nada, tu nunca ia ser feliz no relacionamento. E o sonho dele é te ver na casa de prostituição. Por isso que teu casamento não vai dar certo, nada vai dar certo. Se tu voltar, tu vai ter que deitar com teu pai. Nossa. Tira a tua vida, tu não presta para nada mesmo. Eu tinha um tantinho assim, pastor, uma garrafa plástica de álcool em casa, só isso. Estava em cima do armário, assim. Eu fui lá, peguei aquele álcool, joguei na minha roupa, peguei um fósforo, risquei e fiquei sentada esperando eu me queimar todinha. E o fogo foi me consumindo, consumindo, e foi pegando meu cabelo e foi consumindo, e eu não senti dor, não senti
nenhum apavoro, nada. Eu fiquei tranquila, calma, serena, esperando o meu corpo todo pegar fogo. E estava no escuro, na cozinha, e eu lá sentada na mesa esperando eu queimar, que eu só queria morrer. Só isso. Mas eu estava muito tranquila, muito calma. E aí o meu esposo falou assim lá do quarto, olha, eu acho que está queimando alguma coisa lá na tua mãe, tá um cheiro muito forte de queimado, porque era uma meia água, né? Só tinha um quarto, uma cozinha e o banheiro e uma salinha assim. E aí ele falou, abre a porta e dá uma olhada lá na tua mãe e vê o que está acontecendo. Tá uma chama de fogo que dava de ver pelo vidro da janela do quarto, refletia na janela da minha mãe e refletia na Sim. janela do meu quarto. E eu nem respondi, que era eu que estava queimando, né? Fiquei ali. Daqui a pouco ele se levantou. Quando ele se levantou, eu já estava com queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Eu já tinha queimado muito. Ele se desesperou, puxou a toalha da mesa assim, tentou enrolar no meu corpo, aí começou a pegar fogo na toalha, e jogou a toalha na pia e pegou uma mangueirinha do chuveiro e começou a jogar água em mim. Em nenhum momento eu gritei, eu não me desesperei, para te ver que a roupa que eu estava foi toda queimada. Eu fui para o hospital enrolada num lençol. O vizinho me levou para o hospital. Cheguei no hospital, naquele sábado à noite. Aquela época, as pessoas, né, sem muito conhecimento, pegaram o iodo, passaram o iodo, tiraram toda aquela pele preta que estava da cor desse microfone, dessa tua caneca. Passaram no meu corpo todo e me enfaixaram, parecia uma múmia. E me levaram para um quarto. Aí eu fui numa maca para um quarto, um quarto de um apartamento, porque não tinha vaga no isolamento, eu fiquei lá. E, infelizmente, graças a Deus que a tecnologia avançou, tem coisas que é ruim, mas tem muita coisa boa que a tecnologia avançou, porque aquele iodo com aquela faixa grudou e não tinha quem tirasse da minha pele depois. Secou, ressecou tudo, grudou tudo, não tinha o que tirasse. Mas, naquela noite que eu fiquei internada, à noite, de madrugada, eu acordei, porque eles me deram um remédio muito forte para dormir, assim, quando chegou pela madrugada, eu acordei. E quando eu acordei, no Marieta, na parte de cima, assim, tem não sei se é assim ainda, mas era uns vidros de janela, assim, né? Em cima só, não tinha janela embaixo, só em cima, Sim. nos apartamentos, né? Aham. E eu olhei para aquilo ali, tinha uma luz como essa, assim, ó, forte, sabe? Muito forte, assim. Eu disse, nossa, que luz forte, está vindo do outro quarto, né? Aí eu apertei, assim, para ver se a enfermeira vinha para desligar aquela luz, estava me incomodando eu fechar a cortina, né? Não veio ninguém, e o dia foi clareando, e aquela luz cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E no momento eu fiquei com medo. Meus pais frequentavam o centro espírita, e às vezes Entendi. meu pai recebia, né? Algo espiritual ruim dentro de casa nele, né? Então eu já tinha um pouco de receio, eu fiquei confusa na hora. Mas quando o dia foi clareando, aquela luz veio e me cobriu todinha em cima de mim, assim, na cama, e eu senti a presença de Deus ali. Meu Deus. Eu falei, não, isso aqui é algo surreal, é algo que eu vi quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma visita no CI, antes de eu sair de casa. E ali eu aceitei Jesus. E ali eu participei de algumas reuniões da mocidade e eu sabia quem era Deus. Uau. E ali eu me lembrei daquele Deus. E eu me lembrei de quando eu tinha 6 anos, por isso que eu te falei de 6 anos, que eu fui lá para frente. Aham. E que eu recebi aquela oração. Eu lembrei disso naquele momento ali, do meu sofrimento. Eu lembrei do Deus daquela moça que me levou. Uau. E foi forte. E aí eu estava na cama, eu recebi aquela presença maravilhosa, mas foi só a presença. Deus ainda não tinha falado comigo. E amanheceu o dia, e uma enfermeira veio, contou meu caso para outra na troca de plantão, e aí levaram para o isolamento, aí eu já não consegui mais ir na maca. Aí elas me levantaram, eu não conseguia mais caminhar, aí me levaram numa cadeira de roda e me colocaram na cama e disseram, a gente já vem para te dar um banho. Eu falei, não, tudo bem. Até ali eu estava calma ainda, calma, tranquila e triste porque eu não tinha conseguido morrer, muito triste, muito, muito, muito triste porque eu não tinha conseguido morrer. Aí o inimigo falou para mim que eu não prestava para nada mesmo, que nem para morrer eu prestei. Glória a Deus por isso. Nem para morrer tu prestou. Com essa voz. E aí, para a glória de Deus,
Eles me colocaram numa cadeira de banho, me levaram para quando ligaram o chuveiro. Ali eu senti todas as dores Que que eu não sentiu. nunca senti na minha vida, tendo 3 filhos. Já fiz outras cirurgias, nunca senti aquela dor. É uma dor inexplicável. Dói a alma, tu desmaia, tu acorda, tu desmaia e tu acorda da dor e não tem explicação a dor. Desfalece todo o teu corpo, tu não tem sentido, não consegue nada, só consegue gritar. Uau. E ali eu berrei muito e elas não conseguiram me dar banho. E o médico, quando viu, ficou desesperado, porque não sabia o que fazer, porque eles passaram o iodo, não podia ter passado, e daí grudou nas faixas, não conseguia mais tirar aquelas faixas do meu corpo, saía com um pedaço das minhas peles junto. E aí eles chamaram a minha mãe e uma tia do meu marido. Elas me deram banho com um copo de água e uma espátula. Eles iam tirando e elas choraram muito, 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 porque era muito sangue. Saía muito pedaço do meu corpo junto, de pele, e não tinha o que fazer. Tinha que tirar. Enfim, eu fiquei 28 dias no hospital, no isolamento de um hospital. Só arrependida por eu não ter morrido. Não conseguia transmitir nada de bom, nem de ruim, nem de nada. E para infelicidade minha, para felicidade hoje, mas naquele momento, para infelicidade minha, quando fez uma semana que eu estava hospitalizada, o Dr. Jorge Ribeiro entrou no meu quarto, eu nunca mais esqueci o nome desse homem, e falou: eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, para te dar. Eu falei: olha, pode falar ruim primeiro? Eu já estava tão decepcionada. Ele disse: olha, tu tá grávida. Eu falei: não, eu não tô grávida. Ele falou: tu tá grávida. Uau. Tu estás com 2 meses de gestação pelos exames que a gente fez em você. Eu falei: não, eu não tô grávida. Ele disse: estás grávida. Tu tá grávida, mas eu acho que esse bebê não vai, porque como queimou desde o teu umbigo para cima e um pouco das tuas pernas, eu acho que não vai sobreviver essa criança. Mas, enfim, você está grávida. Então, só para te avisar que o processo de tratamento vai ser muito mais complexo do que a gente imaginava. Por causa da medicação Por causa toda. da medicação. Eu usava um arco, assim, de madeira em cima do meu corpo, para nada encostar na pele do meu corpo, e ficava só de calcinha no quarto. Porque eu não conseguia botar nada em cima de mim, nada, nada. Não podia sentir calor, nem frio, nem nada. Quando estava muito frio, eles botavam um cobertor por cima do arco, para não encostar nada. E ali passou os dias, e um dia o doutor Dirceu chegou no meu quarto, cirurgião plástico de Itajaí. Hoje ele atende balneário, né? Que eu vim no consultório dele não faz um pouco, acho que uns 2 meses, 3 meses atrás, antes de vir falar contigo, eu fui no consultório dele, eu queria conversar com ele. E ele tirou umas fotos minhas, na época, para estudo, porque ficou muito detonado o meu corpo, assim. Então, ele tirou várias fotos naquela época. E ele chegou no meu quarto e falou assim: olha, eu vou para um congresso de medicina, eu vou ficar 3 dias fora, e o doutor Zanata vai ficar cuidando de você. Só que eu tenho uma notícia boa e uma muito triste para te dar. Eu não sei se tu está sentindo, mas tu está apodrecendo. Meu Deus. A gente já fez de tudo pela medicina e não resta mais nada o que fazer. Hoje, o que nós temos para fazer? Uma raspagem no teu corpo. Tu vai perder um pouco mais de pele. Porque criou-se um couro na minha pele, parece um cinto. E por baixo dela estava cheia de pus. E aí não tinha acesso de como tratar essa pele com essa camada por cima. É o que? Uma casca grossa por cima. Então a gente vai te levar para o centro cirúrgico para fazer essa raspagem. E com isso vai ser abortado o teu bebê. Meu Deus. Porque não tem mais o que fazer. Isso já estava indo para quase 3 meses de gestação. Aí ele saiu, eu disse: tá, e a notícia boa é qual? Aí ele falou: é que eu quero te dar um presente. Quando fizer 3 anos que você passou por essa raspagem, eu vou te dar uma cirurgia plástica e não vai ficar nenhuma marca no teu corpo. E assim, ó, hoje tu já completou 17 anos, tu é muito nova. Tu vai ter muito tempo para ter filhos ainda e contar uma nova história de tudo isso, mas hoje a gente precisa fazer isso. Então, na segunda-feira, tu já vai direto para o centro cirúrgico. Falei: tá bom, doutor. Era uma sexta-feira.
Ali realmente, naquele dia, eu recebi um presente, pastor. Um grande presente que eu nunca, em toda a minha vida, eu vou esquecer. O médico saiu da sala e eu comecei a chorar. E eu falei, um dia eu fui na igreja, um dia eu acho que eu te vi, ou te recebi. Mas, na verdade, tu não existe, né, Deus? Tu não existe. Porque tem mais alguma coisa ruim ainda para acontecer? E assim, os crentes dizem que tu tem um propósito na vida de cada pessoa. Que propósito é esse? É de sofrer? Tu é um Deus que faz sofrer? Eu achava que tu era um Deus de família, meu sonho era casar. Para que casar? Eu só sofri. Olha o homem que eu casei. Olha a situação que eu me encontro. Nem para morrer eu prestei. Naquele momento, a porta do meu quarto se abriu e se fechou e ninguém entrou. E ele falou, eu sou o teu Deus. Uau. Ele não mandou ninguém. Ele não usou profeta. Ele não usou ninguém. Ele realmente entrou naquele quarto. A glória dele cobriu aquele quarto. As luzes, era a mesma luz que eu tinha sentido na cama no dia que eu dei entrada no hospital. Era aquela luz. Eu nunca vi o rosto dele, mas eu tive a oportunidade de ficar 3 dias com ele. Uau. E ele fez uma pergunta para mim, o que tu queres que eu te faça? Eu só disse assim, eu só quero que essa criança viva. E eu quero te pedir perdão, porque eu sei que é errado tirar a vida. Mas eu não vi outra escolha. Ele falou, tu está preparada? Pastor, eu tinha opção. Eu falei que estava, lógico que eu não estava. Eu nem sabia o que tinha por vir. Mas eu não tinha opção. Eu não tinha outra opção. Era a melhor opção que eu tinha naquele momento, né? E eu falei que estava, com certeza eu falei que estava. E ele falou assim, aos homens te promete coisas que não cumprem. Fazem promessa que não acontece. E todos te mentem. Todos te mentem. Mas eu não minto. E eu não sou filho do homem para que me arrependa. Oh. E nem homem para que minta. Então hoje, às 10h15 da noite, nós temos um encontro. Uau. Realmente, eu tomei o último remédio. E ele falou, não fala nada para ninguém. E a minha vontade era fazer igual aquela mulher samaritana. Sair daquela cama gritando naqueles corredores do hospital que ele existe. Mas eu não podia. Eu prometi para ele que nem para minha mãe eu ia contar. Porque a minha mãe era o que ficava comigo no isolamento. E quando a minha mãe saiu do quarto para ir dormir, às 10 horas eu tomava o último remédio. A enfermeira saiu com a bandeja com o último remédio que eu tomava. Ele entrou no quarto em ponto, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Ele entrou em ponto no meu quarto. Ele falou, filha, eu estou aqui. O que tu queres que eu te faça? Eu falei, eu quero que essa criança viva. Aí ele falou assim, eu não dou o direito para ninguém tirar a vida. E tu tentou tirar a tua. Mas eu tenho promessas na tua vida. E a partir de hoje eu vou te ajudar. Mas eu não vou fazer por ti o que é para te fazer. Pastor, Deus nunca vai fazer aquilo que é para nós fazer. Deus nunca vai enviar nas nossas mãos algo que nós possamos resolver. Nunca. As pessoas têm que parar de botar Deus à prova. De querer algo de Deus que nós não estamos prontos para receber. Que vai estragar a nossa vida. O Senhor só me deu o que eu precisava naquele momento, era salvar aquela criança. De que maneira? Ele falou, amanhã, no mesmo horário, eu estarei aqui. E eu vou te ajudar. Aí eu penso hoje, né? Conhecendo a palavra, por que ele não fez igual Lázaro? Removeu a pedra e pediu para Lázaro sair para fora. Por que ele não olhou para minha pele? Ele é Deus, né? Ele é Deus. Por que ele não olhou para minha pele e falou, sara-se pele? Ele não mandou o aleijado andar? O cego enxergar? Sim. E por que eu precisaria passar pelo processo, pastor? Me diga, por quê? Porque eu tentei tirar a minha vida, eles não. Lázaro não tentou tirar a vida dele. Então o Senhor falou, agora tu vai colocar o travesseiro na tua boca, para que ninguém ouça a tua voz. E eu vou te ajudar e tu vai arrancar todas essas peles.
Pastor, Deus não tirou as peles. Deus não curou, porque eu causei a dor. Meu Deus. E era pela dor que eu ia ser curada. Uau. Às vezes a pessoa não quer passar no processo da dor. Ela quer a vitória, mas ela não quer o processo. Ela quer Deus, mas ela não quer o processo. Meu Deus. E Deus, ele nos ensina a passar o processo. Eu entendi, pastor, né, pausar um pouco a história, mas eu entendi. Deus me deu uma palavra muito forte para a minha história. Josué 24:14, onde Deus faz uma aliança. E ali Deus instiga aquelas pessoas. Deus faz uma pergunta, o Senhor faz uma pergunta. Qual é o Deus que tu queres servir antes da aliança? Os deuses dos teus pais, dos teus antepassados ou o teu Senhor? Então, se eu quisesse servir o meu Senhor, eu precisava fazer como Josué fez, passar para o outro lado do rio. E foi essa a escolha que eu quis fazer. Eu quis largar os deuses dos meus pais. E quis servir a esse Deus. Mas eu precisei passar o processo primeiro. Não é assim, o Senhor me dá uma água de beber, eu pego essa água e tomo nesse momento. Não. Essa água, para entrar aqui dentro dessa garrafa, ela passou um processo. Uau. Para nós tomar essa água. A gente quer tudo pronto. Mediatismo. Deus, ele não é Deus, ele não faz mágica, ele faz milagre. Nós temos que entender que por mais que o mundo está correndo acelerado, Deus ainda faz milagre, ele não faz mágica. Amém. Enfim, Deus, os 3 dias o Senhor entrou no meu quarto e todas aquelas peles foram removidas e ali saiu de tudo que o Senhor possa imaginar. Muitos pedaços de pele junto. Muitos pedaços de pele, foram muita dor, muito sofrimento. Foram muitos sofrimentos, muito. No 3º dia o Senhor falou, agora você está pronta. Pronta da onde saindo sangue por tudo. O corpo todo deformado. Mas eu estava pronta, porque eu estava viva. E a criança dentro de mim não era o que eu queria? Viva? Estava viva. Quando a minha mãe, inocente, e os enfermeiros, que hoje eu teria sido amarrada na cama se eu tivesse visto, né? Não teria acontecido isso jamais. Deus usaria uma outra estratégia, não essa, mas essa foi o que era necessário na época. Eles chegavam e iam trocar as roupas de cama e falavam, meu Deus, que estranho, está caindo toda a pele do teu corpo, né? Que bom, tu não vai precisar talvez passar pela raspagem. Ninguém entendia a dor e o processo que eu estava passando à noite. Nossa, pastora, meu Deus do céu. A minha mãe, inocente, olhava e dizia, meu Deus, minha filha, está secando tudo, está caindo tudo, talvez nem vai precisar tirar esse bebê aí de dentro de ti. Mas ela não imaginava a dor e o processo que eu estava passando. E ali o Senhor fez o milagre. A minha filha nasceu, passou-se, a gestação foi muito difícil, porque eu saí do hospital, com o médico, quando chegou, a minha mãe já foi ao encontro dele no corredor. Doutor, o senhor nem sabe, as peles caíram. Ele falou, não tem como cair uma pele cheia de pus. Não existe como. Aí ela falou, mas caiu? Ele falou, não tem como. Quando eu cheguei, ele chegou no quarto, ele olhou para mim, ele falou, eu vou te ajudar, eu quero que tu fique de pé. Eu fiquei de pé, ele tirou uma foto, ele falou, por que tu fez isso? Aí eu falei, porque dentro de mim tem uma criança. Ele falou, tu não precisava disso, só tem 17 anos, tem muito tempo na tua vida para ter filho. Não precisava disso, tu acabou com o teu corpo. Eu falei, não, foi eu que causei essa situação. E é por ela que eu preciso me libertar de novo. Eu não posso matar essa criança. Eu não sabia que eu estava grávida. Eu jamais faria isso se eu soubesse que eu estava grávida. Então, tudo que eu quero é que essa criança tenha uma vida. E aí ele começou a chorar, os enfermeiros que estavam com ele, a minha mãe, assim, choraram. E ele falou, meu Deus, e agora tu nem a raspagem vai poder fazer. Eu falei, não importa. Essas marcas vão me mostrar que há um Deus no céu. Uau. Que existe um Senhor. Que hoje eu tenho um pai. Hoje eu descobri que eu tenho um pai. Eu descobri que eu tenho um pai. Gente, é muito forte eu descobrir que eu tenho um pai. É ele que cuida de mim. Então o meu pai biológico não importa mais agora. E se meu marido não quiser ficar comigo, que agora eu não sou mais aquela moça linda. Eu sou uma moça com o corpo todo marcado. Não importa mais. O importante é que eu tenho um pai. E é ele que vai cuidar da minha vida daqui para frente.
E desde então o Senhor tem cuidado muito forte de mim. O tempo passou, pastor. E essa criança, essa gestação foi muito difícil, porque a minha barriga estava muito machucada. Eu não consegui dar de mamar para o bebê, nada, quando nasceu, né? Porque queimou muito meus seios. E para honra e glória do Senhor, hoje a minha filha, ela é uma filha... Eu tenho 3 filhos, os 3 filhos são especiais. Ela é uma filha que ela gera luz. Ela é uma filha que quando eu ganhei ela, quando eu tive ela, as pessoas vinham ver se ela era normal. Uau. Se ela não tinha nenhuma marca. E a única marca que ela tem é a marca de Cristo. Uau. Ela é linda. Ela me deu 2 netos maravilhosos. Presente de Deus. Ela está em Portugal, ela é cabeleireira. Meu genro é cabeleireiro. Ele é maravilhoso, ele não é um genro, ele é um filho amado, um querido. Ele cuida muito bem da minha filha e dos meus netos. E ele é muito amado. Ele não é o meu genro, eu falo que ele é o meu amigo. Né? E a minha filha hoje cuida de um PG de casais. Ela louva. Ela é uma missionária. O inimigo não conseguiu roubar o que Deus tinha para mim. Eu tenho uma família linda. Uau. Eu tenho um esposo maravilhoso. Meu esposo ainda teve, depois disso, no meu 3º filho, meu esposo teve um outro caso, uma outra moça. Teve um caso com a minha irmã, né, durante algum tempo. Mas hoje, pastor, eu passei muito tempo sem perdoar as pessoas, sem perdoar meu pai, sem perdoar o meu esposo, sem perdoar minha mãe, sem perdoar essa minha irmã. Mas Deus é tão bom que Deus ele te dá a oportunidade onde tu não enxerga mais o teu erro. Porque depois que eu fui para a igreja, para o evangelho, há uns 5 anos que eu já estava no evangelho, eu achei que eu já tinha perdoado meu pai. Apenas de dobrar o joelho e apresentar para o Senhor que eu queria perdoar ele. É o primeiro passo que eu tive, né? Sim, Mas pecado tem nome e endereço. As pessoas não entendem isso, que pecado tem nome e endereço. E o que mais dói, sabe, pastor, é ver alguém sofrer pelo um pecado que tu não perdoou. Né? As minhas filhas passaram por uma situação com o tio. A mesma situação que eu passei com meu pai. Nossa, escorreu. Entendi. Porque maldições geracionais, o que tu não faz, o que tu se acovarda para fazer hoje, o inimigo não poupa, porque ele não brinca de ser inimigo. Caramba. As maldições geracionais vai até a 4ª geração. As bênçãos do Senhor vai até 1000 gerações, mas as maldições vão até a 4ª geração. Então, os meus antepassados sofreram nessa área. Eu sofri e eu fui passando. Né? Como eu já tinha perdoado de coração, que nunca proferi da boca para fora para o meu pai, achei que estava tudo certo e não estava, quando as minhas filhas passaram pelo processo. Doeu muito mais do que doeu em mim quando meu pai me tocava. Meu Deus. Muito, muito mais. Mas, enfim, meu pai foi hospitalizado. Deu trombose nele, teve que amputar a perna. Eu fui para o hospital, fiquei no hospital com meu pai, e tudo que eu tinha medo foi o que mais tive que passar. Eu nunca fiquei mais sozinha depois que eu casei com meu pai no mesmo ambiente. Eu ia na casa dele, almoçava na casa dele, mas tinha que estar muita gente ao redor. Se o meu pai ficasse sozinho, eu ia para a rua, ia para qualquer lugar, não ficava com ele. Eu sabia que ele não ia pedir para me sentar no colo dele, mas a impressão que eu tinha é quando nós ia ficar sozinhos, que ele ia mandar eu ficar sentada no colo dele de novo, mesmo depois de casada. Escutar seria terrível, né? Então eu não ficava sozinha com ele no ambiente. E eu lembro que quando meu pai foi hospitalizado, eu tive que ficar com ele no quarto à noite, porque como eu sou mais velha, as minhas irmãs mais novas têm filhos ainda pequenos. Sim. E os meus já eram jovens. Não tinha mais necessidade de não dormir sozinhos, né? Então eu e meu irmão revezavam uma noite minha e uma noite dele. E eu não achei problema nenhum, porque meu pai ficou no hospital público, no Ruth Cardoso, então, né? Fica várias pessoas no quarto. Então não tinha problema nenhum de eu ficar com ele no quarto. Levei minha Bíblia, sentei na cadeira do lado da cama dele, e o rapaz que estava no quarto dele tinha meningite,
ficava dormindo 24 horas, mal acordava para comer, porque eles tudo por sonda. E só ele e meu pai no quarto. E o meu pai falou, eu não lembro se aquilo lá é comadre, compadre, um negócio para fazer xixi. Fui lá Comadre. Eu fiquei bem confortável. Cheguei na recepção, pedi para a recepcionista, eu precisava da comadre, compadre, para o meu pai fazer xixi. Aí ela falou, tá aqui. Eu falei, não. É você que vai colocar, né? Eu não posso colocar. Eu falei para ela, porque eu não podia contar, né? O que tinha acontecido. Entendi. Aí ela falou, não. Quem faz isso é o acompanhante. Eu falei, não, mas eu não posso fazer. Eu não posso te explicar por quê, mas eu não posso fazer. Ela falou, então chama alguém da tua família que pode, virou as costas, saiu e deu um negócio na minha mão. Eu sentei no corredor e comecei a chorar. Eu falei, não, Senhor. Deus. Não, Senhor. Não, calma aí. Eu já dobrei o joelho, já orei, tá tudo resolvido, Jesus. Eu mandando em Deus. E agora tu provenha, eu passo de mim esse cálice, porque eu não vou fazer isso, Jesus. Eu não vou colocar a mão nos membros do meu pai e fazer isso. Tu sabes que eu não vou. E assim, eu sei que tu me ama, né, Jesus? Então tu não vai fazer eu passar por isso. Por que tu é mais merecedor do que o outro? E por que Deus não iria te fazer passar por isso? Vai levar essa maldição até quantas gerações? Tem que quebrar por ti? Começou aí? Vai ter que quebrar aí? Não tem como. Querer escapar de algo que a responsabilidade é tua. Né? E aí o pai começou, mana, eu vou me mijar? E eu falei, não, calma, eu já estou indo. Eu não estava indo, eu estava sentada no chão do hospital, no corredor, com o negócio abraçado, fedendo na mão. Chorando, desesperada, como é que eu ia tirar a calça do meu pai? Eu não ia tirar de jeito nenhum, eu não conseguia sair dali. Meu Deus. Até o momento que ele falou assim, olha, se a enfermeira demorar muito, eu vou mijar, porque eu não seguro mais. Aí eu falei, eu vou ter que encarar isso. Eu tive que ir lá, tirar a calça do meu pai, botar ele para fazer xixi, dar banho no meu pai, para quem não ficava sozinha com ele. E o pior, né? Porque eu fazia aquilo porque ele era um ser humano, não porque ele era meu pai. Ele não era meu pai. Porque eu já tinha aceitado Deus como pai. Eu não queria mais que ele fosse meu pai. Sim, então, né? E meu pai precisou amputar a perna. E combinamos aí, meu irmão, que na hora da cirurgia, meu irmão ficasse. Eu não queria ter nenhum tipo de sentimento por ele quando ele entrasse no centro cirúrgico. Eu bloqueei a parte de sentimento filho e pai. E aconteceu um acidente e foi cancelada essa cirurgia. E quando chegou no momento de ele entrar para a cirurgia, quem estava lá era eu. Para encurtar um pouco a história, né? E eu falei, Senhor, não quero ver essa cena. E o Senhor falou, é necessário. Antes dele morrer, tu precisa ter sentimento de pai para te conseguir ter um sentimento mais profundo comigo, porque tu não consegue se aprofundar. Porque tu me iguala ao sentimento paterno. E não é diferente, ele falou. E tu precisa entender o que é isso. E tu não sabe o que é isso. Anos na igreja, conhecendo a palavra, servindo o Senhor. Não era ninguém leigo. Tu entende o que é isso, pastor? Meu Deus. E aí o enfermeiro veio, preparou o meu pai, tudo, e a hora que o meu pai foi entrar no centro cirúrgico, nunca vou me esquecer que tem aquela porta, né, que bate, ela volta, né, aquela porta do centro cirúrgico. Eu levei meu pai até ali, e quando na maca, assim, ele deitado, eu falei, pai, não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu falei para ele, Deus está no controle. E quando eu dei um beijo no meu pai, na testa, escorreu uma lágrima, assim. Aí eu olhei para ele e falei assim para ele, pai, tu é o meu pai. Pai, eu quero que o senhor volte. Eu me desesperei, pastor. Eu comecei a chorar desesperadamente, agarrei meu pai e comecei a chorar. E o enfermeiro ficou olhando sem entender nada. Eu falei, pai, eu quero que o senhor volte. Não fica lá nesse centro cirúrgico, por favor, volta. Nem que for por pouco tempo, mas o senhor precisa, eu preciso te sentir como pai. Ali gerou um sentimento de pai e filha. Meu pai entrou naquele centro cirúrgico, aquelas portas se bateram, eu caí de joelhos chorando, implorando para Deus não recolher o meu pai. Que foi a primeira vez que eu tive um sentimento de filha e pai. E meu pai ficou 1 ano, mais ou menos, ainda vivo depois disso. Veio para casa, se recuperou 1 ano. E quando meu pai voltou para o hospital, ele voltou para morrer. E aí o médico me chamou, eu chamei minha mãe. Os dois já são separados há muitos anos, eram já separados há mais de 25 anos na época que ele faleceu. Eu falei, mãe, tu precisa ter um conserto com meu pai. Vocês precisam ter um conserto. Meus irmãos todos conversaram com meu pai. E depois eu entrei. Falei, pai, eu quero ficar sozinha agora com o senhor. Eu sei que o senhor está no oxigênio, mas ele só em cima aqui, né? Eu falei, eu posso tirar, tu consegue ficar sem oxigênio ou não? Ele falou, por algum pouco tempo eu consigo.
estás consciente? Ele disse, estou, filha, estou consciente. Aí eu falei, pai, eu quero te pedir perdão, porque eu não fui tua filha. Mesmo que o tempo passou, dentro de mim, eu achei que eu tinha te perdoado. Na verdade, eu nunca te perdoei. Porque se eu te perdoasse, eu tinha ido em todos os dias dos pais, né? Eu tinha ido em todos os teus aniversários. E eu não comparecia. No Natal, tu não fazia falta. Eu quero te pedir perdão. E eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu nasci para ser sua filha e o Senhor me desejava como esposa. Meu E eu não Deus. tinha como ser tua esposa. E tu não entendia isso. Então, tu causou todo um processo na minha vida que eu não precisava passar. Então, hoje eu quero te perdoar. E quero te pedir perdão. Ele falou, filha, não te preocupa. Eu quero que as pessoas entendam essa parte, pastor, do meu testemunho. Meu pai falou assim, ó, ele não conhecia Jesus. E ele falou assim, filha, não te preocupa. Tu já está perdoada já faz muito tempo. Como assim, pastor? Que eu estou perdoada já Pois faz é. muito tempo. Pastor, nós temos que entender, meu pai é de uma geração que não pede perdão. Aham. É uma geração que dá coisas. Meu pai era muito pobre. Então ele pescava o melhor peixe, ele guardava para mim, não era para meus irmãos. Ele guardava a melhor tainha que ele pescava, a melhor enxova que ele pescava, o melhor peixe que ele pegava na praia, ele guardava para mim, como um pedido de perdão. A forma. A fórmula dele pedir perdão era diferente, porque a cultura dele, os pais não pedem perdão. E às vezes os filhos estão esperando os pais pedir perdão para perdoar. Verbalizar, né? Verbalizar. E não funciona assim. Se nós temos a palavra, se nós entendemos a palavra, nós servimos a Deus, somos nós que devemos de pedir perdão. É nós que devemos de chegar no outro e entender que ele não tem o que você tem ainda. Entender que Deus ele chega no momento certo, na hora certa para cada um de nós. E graças a Deus, meu pai aceitou Jesus antes de falecer, morreu em Cristo, né? Passou por esse processo todo de sofrimento e aceitou Jesus. E eu não precisei passar no processo do leito de morte para entender o perdão. Mas eu precisei passar na prova para entender que para perdoar, precisa sair daqui de dentro, liberar. Aham. E ali, pastor, há muitos anos antes, né, eu já tinha perdoado a minha mãe, o meu esposo, a minha irmã, e graças a Deus, eu e a minha irmã, eu que faço o cabelo dela, a gente tem uma amizade linda, né? Graças a Deus não ficou nada do passado. Eu e meu esposo, a gente é casado há 34 anos. Ele é pastor há alguns anos já, não lembro mais quantos anos, mas já faz alguns anos, mas não pelo título, sabe? Sim, sim. Pelo homem que ele se tornou. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele cuida muito bem de mim, é uma pessoa que não ficou nada. Esse passado só serve mesmo para testemunho, para salvar vidas. Uau. Mas não ficou nada. Eu amo o meu esposo, ele é uma pessoa maravilhosa. É um pai excelente, um avô brilhante, um pastor que tem cuidado das suas ovelhas com muito zelo, com muito carinho, com muita oração, com muita dedicação nas coisas do Senhor. Eu tenho o maior orgulho de ser esposa dele. Uau. Maior orgulho. Deus transformou as nossas vidas. Transformou. Pastor, eu tô que eu não consigo nem falar. Meu Deus, assim, que incrível, pastora. Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Pode perguntar o que tu quiser. Esse momento ali dos 3 dias, né, que ele esteve com a senhora não conseguia ver o rosto, mas assim, era algo que a senhora sentia que ele estava ali, assim, em presença? Em presença. Em presença real. De vestes branca. Uau! Era um homem de vestes branca, com as mãos furadas. Meu Deus, pastor. Só não vi o rosto. Que Ele nunca experiência. permitiu ver o rosto dele, era só uma luz muito forte. É uma experiência única, linda, que nada supre o que é a presença de Deus naquele momento, no momento que tudo estava perdido. Que nada era mais o certo. E hoje eu entendo que não era nada sobre mim, tudo era sobre Ele. Meu Deus. Hoje eu leciono um curso que chama Os Vencedores Nunca Desistem. Não é os que nunca falham, é os que nunca desistem. Eu acho que esse é
a regra do jogo. É verdade. É. E hoje eu me sinto privilegiada, presenteada por Deus, porque eu não sou nada do que o meu pai falou. Uau. Eu sou esposa, sou mãe, sou vó, sou empresária, fiz uma faculdade, sou formada, Uau. sou graduada. Glória Tudo a que meu Deus. pai disse que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. Eu sou muito feliz. Na realidade, a gente tem a responsabilidade e a autoridade de dar uma resposta diferente, É. né? E o Senhor me deu essa autoridade de dar essa resposta diferente. Porque E assim, de querer dar essa resposta diferente. e a senhora acha que, Joshua. tipo assim, dentro do contexto hoje que muitas mulheres vivem, né? É muito mais sobre se colocar dentro do vitimismo da situação para não poder. Ou a senhora acha que de repente é muito massacrante esse peso da palavra? O peso da palavra é forte, Aham. mas eu acho que as pessoas elas se vitimizam muito, se acham com muita justificativa para ficar Daquele nesse lugar. Aham. né? E tem muita compensação sobre si. Ah, pois é. Se compensação sobre si, eu sou assim porque aconteceu isso, por causa disso, sabe? Vive nesse mundo que vão se travando em várias áreas das suas vidas, sabe? Não consegue se libertar disso, porque fica nesse vitimismo, assim, sabe? Se Não, torna cômodo, né? cômodo. Como se ela fosse o pivô da história ali, e muita depressão. Pelo menos as pessoas que às vezes eu vou fazer aconselhamento, Sim. tem muito isso, sabe? A pessoa se vitimiza muito. Ah, mas eu sou assim, eu estou nessa crise de ansiedade porque eu passei isso, porque eu passei aquilo. Eu acho que a gente precisa fazer como celebrando a cura, o Curados para Curar, voltar, né? Porque no Curados para Curar foi isso que eu aprendi, o voltar. Voltar para ver da onde eu era, da onde eu saí. E por que eu ainda estava estacionada nesse ciclo da minha vida. Porque eu precisava arrumar a casa. Meu Deus. Precisava. Pastor, eu sou apaixonada por mesa posta. Aham. Apaixonada. Minha esposa também. Apaixonada. Não é pela louça. Sim. Não é pela lindeza que fica a mesa, mas é pelas pessoas que sentam à mesa. A excelência, né? A excelência e a essência da família. Aham. Os meus filhos, eles têm uma educação. Eles são os amados. O meu filho homem, ele beija o pai. Sabe? Quando eu tinha 19 anos de casada, a minha filha mais velha, a Isadora, ela chegou para mim na cozinha. Ela é muito alegre, muito brincalhona e fala muita bobagem, assim, e pega todo mundo para dançar dentro de casa. Ela é muito descontraída, assim. E ela estava em casa, ela tinha 17 para 18 anos, e eu completei 19 anos de casada, e ela chegou na cozinha e falou: mãe, o que tu está fazendo na cozinha tão cedo? Eu falei: estou fazendo um pudim, um mingau de aveia para o pai, e estou fazendo essa bandeja para levar um café da manhã na cama para ele. Aí ela disse: mãe, quando eu casar, eu queria ser uma esposa igual a mãe é para o pai. E eu queria casar com um esposo como um pai é para a mãe, assim, ó, esse cuidado que vocês têm, esse respeito um pelo outro. Como isso, pastor? Uau. Virou referência. Pastor, aqui fora não é fácil pregar, falar, subir em cima de um púlpito. Não é fácil, né? O senhor sabe que não. A gente precisa se preparar, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa jejuar. E mesmo assim, ainda a gente treme. Sempre. E Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas, né, a preocupação, porque são almas que vão te ouvir. Só que a maior preocupação é a nossa casa. O que os nossos podem dizer de nós? Quem somos nós, na verdade, fora dos púlpitos? Essa é a minha maior preocupação, pastor, para a minha família. Uma versão em casa e outra na igreja, né? Eu quero ser essa versão em qualquer lugar que eu chegar. Eu quero que o meu filho, né, ele olhe para mim e ele veja uma essência em mim. Não o meu membro, não a minha ovelha. Lógico, né, que a minha ovelha vai ver, mas eu quero que o meu filho tenha essa essência. Meu filho, ele congregava em uma igreja. Quando a gente abriu o ministério, ele já congregava em outro local, né? Não junto conosco, ele é minha nora. E ele foi fazer 2 visitas na igreja e ele falou: pai, eu vou congregar com o senhor. Aí o meu marido e eu falamos: não, você está bem,
fez curso de casais agora lá. Tu está caminhando muito bem, continua lá. Para que tu vai mudar? Ele falou, porque não tem lógica eu congregar com outro pastor que eu não conheço se eu sei qual é a essência que tem dentro da minha casa. E eu quero ficar com o Senhor. Hoje a minha nora é a secretária da igreja, ele é o sonoplasta da igreja. Então, assim, pastor, a nossa casa, ela caminha conforme nós estamos deixando os nossos frutos. Uau. Como nós estamos plantando. Minha filha lá cuida de um PG de casais. A minha outra filha cuida do departamento infantil na cidade onde mora. Então, assim, eu tenho uma netinha que mora junto comigo na minha casa, né, assim, na casa do meu filho. A minha neta mais nova, que mora aqui, né? Que eu tenho netos mais novos que não moram aqui. Ela chega na igreja, ela dobra o joelho do meu lado para orar antes de começar o culto. Ela só tem 3 anos. Uhum. Só tem 3 anos. Ninguém ensinou ela a fazer isso. Eu fico bobo também, eu tenho um filho de 3 anos, né? E aí a gente senta na mesa e tem, né, aquele negócio, né? Horário de se alimentar. E aí na hora, vamos orar e ele... Ai, coisa gostosa, né? Meu Deus, são coisas, né, pastora, que a gente começa a olhar assim, cara, vale a pena cada renúncia. Vale a pena cada decisão, vale a pena cada dor. Vale. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale no caso da senhora, né, aqueles momentos das peles ali, da remoção, né, só a senhora sabe a dor, né, coisas que só a senhora e Deus vão poder explicar isso, né. Pastor, o meu filho mais novo, não te cortando, mas para fechar sim. O testemunho, meu filho mais novo, ele nasceu no dia 13 de agosto. Foi o dia que eu me queimei. Meu Deus. O Senhor me deu de presente. E eu só fui descobrir isso porque não prestei atenção nesse detalhe na época. Eu sabia que era em agosto, mas eu não prestei atenção aos detalhes. Deus, ele é muito minucioso. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele não é igual nós que vamos passando na correria e vamos deixando algumas coisas para trás. Ou pelo meio do caminho, não. O Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. E o Senhor, o foco do Senhor é nos curar, para através de nós outras pessoas sejam curadas. Sim. Primeiro vem a nós a cura e depois através de nós, né? Porque eu creio que estar aqui hoje não é um simples conhecimento de nós dois se encontrar e a pastora Sônia ter falado de mim para você, não. Eu creio que há um propósito. Com certeza, né? Com certeza. E o meu filho teve uma breve doença no coração. E eu trouxe ele aqui para o Hospital do Coração, ele fez os exames e tal, e o Senhor me deu um sonho. E o Senhor curou ele através desse sonho. O Senhor mostrou ele fazendo a cura. E quando eu cheguei depois de já ter feito vários exames, já constatado a enfermidade no coração, que teria que passar por uma cirurgia, eu vim trazer os últimos resultados e o médico disse, eu não sei o que aconteceu. O teu filho está curado. Não sei, não tem mais, eu não acho a doença. Eles viraram meu filho em tudo quanto era máquina dentro daquele Hospital do Coração e não acharam mais a enfermidade que tinha no coração dele. E nós já apavorados que ele ia passar por essa cirurgia. Ele com 9 anos de idade. E quando eu volto para casa, eu falei, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Isso foi num sábado. Quando chegou no domingo, meu filho de crente não é crente, pastor. Não é. Eles que decidem ser. Meu filho, naquele final de semana, ele falou, mãe, hoje eu quero aceitar Jesus. Eu entendi. Ele falou, 9 anos. Eu entendi. Hoje eu quero aceitar Jesus. Quando o pastor que estava pregando fez o apelo na época, ele foi para frente e aceitou Jesus, eu fui com ele. Naquela hora ele foi batizado com o Espírito Santo no mesmo momento. Quando eu chego em casa, o Senhor falou assim para mim, tu sabes o significado do nome do teu filho? Eu falei, eu nunca procurei saber. Ele falou, Jonathan é presente de Deus. Meu Deus. E tu lembra o dia que ele nasceu? Eu falei, lógico, né, Senhor? Mas tu não lembra do fato ocorrido, né? Eu falei, não. Ele falou, ele nasceu no dia que você tentou tirar a sua vida. Uau! Meu Deus, pastor. Meu filho nasceu dia 13 de agosto. Um presente. Presente de Deus. Meu Deus, pastora do céu. Pastor, não te preocupa com nada. Amém. Nada. Tu és um presente de Deus nesse lugar. Uau! O que tu está fazendo aqui, muitos não têm coragem. Porque tu nem sabia o que eu ia falar. Não sabia o que tinha guardado aqui dentro dessa cabecinha. E eu tenho certeza, pastor, que eu sei que já veio muitas pessoas aqui. Quem sou eu?
Ah, Mas a partir de hoje a tua vida vai dar um 360 graus diferenciado e por isso tanto empecilho para me chegar até aqui. E agora era para mim estar no velório do meu tio. é. Ele está lá morto. E eu deixei tudo e eu disse, não, eu vou cumprir o propósito de Deus. Nossa, Porque o pastora. Senhor tem um propósito na vida desse casal, diferenciado. Amém. Pastor, a senhora precisa fazer um livro correndo. Eu estou fazendo, eu estou escrevendo. Com certeza, pastora, Eu porque estou isso, escrevendo. o mundo tem que conhecer isso, né? Isso aí é um evangelismo nato. Eu tenho certeza também que a sua vida a partir de hoje não vai ser mais a mesma, Amém. por causa que isso não é uma história, pastor, isso é um milagre de Deus, assim, né? Muito concreto, muito lindo, assim, sabe? A senhora me perdoa por chorar, porque Não, eu é sou assim normal. mesmo. É bom, isso é bom. E eu só louvo a Deus, assim. Hoje eu também tô entendendo, assim, por que que demorou tanto, né, pastora? Porque tinha um momento, um jeito, o tempo certo, né, pra isso acontecer. E quero muito conhecer seu esposo, Vai né? gostar muito dele. Quero visitar lá a sua igreja. Amém, será muito bem-vindo. Eu gosto muito de. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo de amigos de Deus, assim. Glória a Não Deus. só de Deus, mas Sim. enfim, estar sempre em comunhão, né? Porque, pastora, eu fui um cara que eu demorei muito para entender, tirar. Tipo assim, eu tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dentro de mim. Então, eu demorei muito a confiar nas pessoas, sabe? Então, o aproximar para mim, sendo crente ou não, para mim era sempre uma dificuldade muito grande. E hoje eu tento o máximo me cercar para quebrar isso em mim, sabe? Eu não quero viver aquilo que o Egito dizia que eu tinha que viver. Eu quero viver aquilo que Deus disse para me viver. É isso. Então eu acho que o que Deus me entregou também no projeto, nesse ministério, que para mim é um ministério, Amém, esse é podcast, Sim. é isso, é amizades, sabe? Que para honra e glória do Senhor eu tenho espalhado aí pelo Brasil, Glória assim, a Deus. que eu fico feliz demais. Já são 2 anos, né? Mais de 100 vídeos e a oportunidade que eu tô tendo em relação a isso. A gente também não se atentou para algo muito importante, pastora, que esse mês é um mês de setembro, né? É, Se eu não me engano é Setembro Amarelo, é. que significa que fala muito sobre o suicídio, né? É isso, né, Arthur? E toda a sua história veio contado para isso, né? Que forte. Para aquilo que a senhora simplesmente... Deus preparou até isso, pastor, né? Que bênção. Que a senhora hoje pode contar que não há vazio, Não, não há dor que possa tomar conta da presença de Deus. não. Nada, pastor, nada. Nada pode tomar conta da presença de Deus. Nada. Pastor, eu tô feliz demais. Muito obrigado, de verdade. Que Deus abençoe muito a senhora. Abençoe sua casa, né, seus filhos, onde eles estiverem, Glória né? a Deus, eu O nome sei. da sua filha lá em Portugal? É Isadora. Isadora. Que ela seja uma flecha, né? Uma flecha cada vez mais, tanto ela como seu esposo, fazendo a obra, né? Fazendo o ID, seu filho, sua outra filha. E acima de tudo, pastor, muito obrigado pelo prazer e a oportunidade que a senhora me deu de escutar essa história, assim. Amém. Em cada detalhe que a senhora contou, pastora, eu senti a presença de Deus. E que nem Glória eu a falei para a Deus. senhora, quando eu sinto a presença de Deus, eu choro mesmo. De verdade, pastora, muito obrigado. Quero deixar assim, no final, é um versículo Amém. em Romanos 12:2. Amém. Que a gente não se conforme, né, com o padrão desse século, Amém. mas que a gente seja transformado pela renovação do Senhor. Amém. Né? Que é isso que esse versículo quer dizer. Que a gente possa ser transformado Amém. pela renovação do Senhor. Amém. E que cada dia nós possamos sentir a presença dele e ser renovados. E que a gente não se permita ficar só na superfície. Oh, Que a gente possa mergulhar. Que ele tem muito mais para nos dar, que a gente não imagina o quanto. amém. Amém? Amém. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade Obrigado, de estar pastora. aqui. É um privilégio estar aqui.
Foi um privilégio esse momento para mim. É um momento assim, é desafiador É. no princípio, né? Mas é um privilégio porque aqui não é para falar quem nós somos, mas quem Ele Sim, exatamente. é. Né? Não é Esse nada é o sobre nós, propósito. mas é tudo sobre É Ele, sobre né? Ele, com Então eu certeza. quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigado, Seja pastora. bem-vindo na casa de Deus Amém. Pai. Quando quiseres Com vir fazer uma certeza. visita, A gente vai vai lá. ser muito bem-vindo. Obrigado, Amém? pastora. Deus abençoe. Amém. É, meu Deus. Foi incrível, gente. Eu quero... o testemunho da pastora, ela foi muito forte, né? Naquilo que ela passou, né? De dor. Tantas coisas terríveis que aconteceu na vida dela, né? Eu posso dizer assim, nesse todo o tempo que eu tô aqui no comando dessa mesa aqui, escutando tantas vidas, com certeza foi um dos testemunhos mais fortes que eu escutei. Mas eu quero hoje deixar uma palavra para aquele que de repente ele também está passando, já passou, tanto mulher como homem, por situações tão difíceis, e aí chega um momento da vida, porque isso já aconteceu comigo também, gente, de a gente achar que a única solução é não existir mais, não pertencer mais a ninguém, não dar trabalho para mais ninguém, não precisar mais estar sendo voz na boca de alguém. A gente simplesmente quer sumir. E aí o inimigo ele entra feroz nessa parte que a única coisa que ele faz, ele sopra nos ouvidos, é dizer assim, ó, acaba com tudo, porque tu vai fazer um favor para muita gente. E aí Deus entra em cena e ele é especialista em transformar algo extremamente amaldiçoado em bênção, gente. Então hoje eu quero liberar uma palavra para você que de repente está pensando em acabar com a sua vida, em tirar algo tão importante e precioso que Deus lhe deu. Você é uma obra-prima do Senhor, você só tem um único DNA na humanidade, é exclusivo, é teu. E Satanás ele quer terminar com isso. Não permita, gente. O único vazio, esse vazio que o inimigo trouxe, a dor trouxe, a desilusão trouxe, a frustração trouxe, o único lugar, a única pessoa que pode preencher isso é Jesus. Então, por favor, gente, em vez de que essa palavra, que esse vídeo, ele entre no momento mais crítico da tua vida, para que você entenda que você vai dar esse passo de fé, que de repente você nunca tentou, você nunca teve essa motivação de simplesmente chegar e tentar, pelo menos, escutar, ter um contato com o Senhor. Mas hoje, Deus vai te dar essa oportunidade de simplesmente te receber como um filho amado, como você sempre foi e como você sempre será. Deus abençoe a todos. Maquele Podcast.